que maravilha. Eu não sei quantos batismos eu já presenciei, realizei, mas toda vez eu me emociono. Toda vez. Eu lembro quando fui batizado, lembro onde, como, e o que é interessante é que os testemunhos são muito parecidos, né? Sempre tem muitas coisas em comum, o que é muito, muito maravilhoso. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar participando dessa festa com os irmãos, deixar meus agradecimentos aqui pelo convite, né, de a gente poder, né, amor, se deleitar nesse banquete espiritual, comunhão com os irmãos, conhecer novos irmãos, embora já tivesse vindo aqui, mas vi outros irmãos que eu não conhecia. E que privilégio, é muito bom estar no meio do povo de Deus, né? Muito bem, temos estudado esse tema na nossa conferência, uma igreja bem-sucedida. Ontem à noite falamos que uma igreja bem-sucedida é aquela que avalia o seu sucesso sob o critério da propagação do Evangelho, ou seja, mede o seu sucesso à luz do quanto isto contribui para que o Evangelho seja espalhado. Meditamos no livro de Filipenses, onde vimos que Paulo fazia isso pensando no seu passado, nas prisões, pensando no seu futuro, no seu presente, aliás, nas perseguições que ele padecia, e também no futuro, as perspectivas futuras, olhando para a vida ou morte. Hoje pela manhã, nós vimos, na primeira parte, que uma igreja bem-sucedida é aquela que foca na transformação de vida. E vimos o exemplo, então, de Timóteo, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo e abandonando os maus exemplos das pessoas que não temem a Deus, que não andam com Deus. Agora, nesse momento, nós daremos sequência ao estudo de uma igreja bem-sucedida, pensando no texto, na sequência, o texto 2 Timóteo, e enfatizando o seguinte, que uma igreja bem-sucedida prioriza o ministério da palavra. Na verdade, temos focado esse tema desde ontem à noite. O ministério da palavra proclamada aos descrentes, o ministério da palavra vivida no meio dos crentes, transformação de vida, e agora o ministério da palavra como um todo, né, pensando na igreja. Abra sua Bíblia novamente para 2 Timóteo, e vamos ler a sequência do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, leremos dos versículos 14 até o capítulo 4, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 2, aliás, capítulo 3, do versículo 14 até o capítulo 4, versículo 5. Leiamos, pois. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio pela fé para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude mais uma vez
na compreensão e aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem razões para falar aos nossos corações, que haja algo em que o Senhor queira nos instruir, quer seja para corrigir, para implementar, para retirar, e nós estamos com os corações abertos para isso, e rogamos-te a Ti, que o Senhor fale conosco, mais uma vez, nesta manhã, nós te oramos em nome de Cristo, amém. Bem, o relógio ali não está funcionando, agora eu não trouxe o celular para marcar o tempo, então, também já houve o batismo, né? Sei ainda, né? Então, alguém aí, sei o pastor Diego, alguém vai, se eu estiver passando do tempo, você vai me falar, tá bom? Então, muito bem, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que prioriza o ministério da palavra. Nós vamos ver nesse texto, pelo menos 2 ministérios da palavra, em que a igreja bem-sucedida deve priorizar. O primeiro deles, então, é que uma igreja bem-sucedida estuda a Bíblia. Versículos finais do capítulo 3 falam sobre isso. No versículo 14, então, Paulo fala de Timóteo estudando a palavra de Deus ainda na sua infância. Lembre-se, ele estava fazendo um contraste entre as pessoas que são características dos últimos dias, que ele começou a descrever no capítulo 3, versículo 1, ele tinha terminado aqui no versículo anterior, versículo 13, falando dos homens impostores que não iriam avante, iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque tinham a mente reprovada, né, e a fé corrompida. Então, ou o contrário, a mente corrompida e a fé reprovada. E agora, mais uma vez, ele volta a fazer o contraste com Timóteo. Ele diz, você, porém, mais uma vez, é diferente. E o que fazia de Timóteo diferente daqueles homens? Então, o efeito que a palavra de Deus causa na vida da pessoa. Timóteo conhecia a palavra de Deus, e conhecia desde quando? Ele fala no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que foste instruído, naquilo que aprendeste, de que inteiramente foste instruído, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo tinha aprendido a palavra, ele tinha sido instruído. A palavra instrui. Você pode aprender muitas coisas na vida, mas nenhuma delas faz a diferença que a palavra de Deus opera na vida da pessoa. Você já deve ter aprendido aquela história, ter ouvido, talvez, a história daquele homem, né, aquele doutor lá que foi pescar como seu caseiro. Ele tinha uma fazenda e tinha o caseiro da fazenda. Ele gostava muito de ir para relaxar e pescar, né? E lá, então, o caseiro pegou uma canoazinha e remou, né, quase que um caiaque, e remou até o meio de um grande lago, e começou lá a esperar o peixe, né? E o caseiro lá aguardando o doutor, e o doutor, enquanto o peixe fisgava, ele começou a jogar a conversa fora, né? E perguntou, fulano, você já aprendeu aí a segunda lei da termodinâmica? E aí o caseiro, não sei o que é isso. Você perdeu aí tantos anos da sua vida. E aí o caseiro ficou sem entender, né? Sabe nem o que era. Você já aprendeu aí sobre o que é, né, a primeira lei da termodinâmica? Não. Aí foi prosseguindo, né, e falando as várias leis da física. E aí o caseiro, meu Deus do céu, eu já perdi um bocado da minha vida, né, com isso aí. E aí, em um determinado momento, o caseiro então perguntou, o senhor sabe nadar? Aí o doutor, não. Aí ele foi dizer, você perdeu a vida toda, que a canoa está furada e começou a afundar. Então, é bom aprender as coisas. Nós falamos isso hoje de manhã. Deus quer que você conheça o mundo no qual vive, né? E há muitas coisas que você pode usar para a sua vida, de maneira geral. Mas no que diz respeito à salvação, só há um aprendizado que faz diferença. É o que diz o texto aqui. Timóteo sabia disso. No versículo 15 ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São as letras sagradas, a palavra de Deus. Essas letras podem instruir a pessoa para a salvação. Então perceba
que a salvação não se encontra numa religião, nem numa igreja específica, se encontra em Cristo, e você tem acesso a ela através de quê? Da palavra de Deus. É por isso que você deve estudar a Bíblia, e a pergunta é por quê? Deve estudar a Bíblia porque a salvação vem pelo conhecimento da palavra. A salvação vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Lembra de Romanos, capítulo 10? Ele diz no versículo 9, o que é preciso fazer para ser salvo? Se confessares a Jesus como Senhor, com a tua língua, né? Com a tua boca, e em teu coração creres que Deus fez o quê? Ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Mas aí ele vai dizer no versículo 17 que como é que vem a salvação? Como é que vem a fé que salva? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, você pode conferir na sua Bíblia. Ele diz, em quem também vós, depois que fizeste o quê? Ouvistes a palavra da vossa salvação, o evangelho, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da vossa propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, ninguém é salvo sem ouvir a palavra de Deus. E é por isso que a igreja tem que estudar, você tem que estudar a palavra. A salvação é um momento ali, não é? Um momento em si, não é que você perde hoje, salva amanhã, não. Você é salvo uma vez, salvo para sempre. Mas a salvação não acontece sem ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Você precisa ouvir a Bíblia, o que Deus fala através da Bíblia. São as sagradas letras que podem tornar alguém sábio para a salvação, pela fé. A salvação é pela fé, ele diz, e é em Cristo. Agora, perceba outro detalhe aqui no texto. Quando foi que Timóteo ouviu essa palavra? Quando criança. Não significa o texto que a pessoa só pode ser salvo quando criança, tá? Mas significa uma coisa muito interessante. Qual é? A importância que, em outros textos vão falar isso, a mãe Eunice e a avó Lloyd de Timóteo, a importância que elas davam ao seu filho e neto, ainda quando criança. Você precisa ensinar seus filhos e netos, sobrinhos, a palavra de Deus. Costuma-se dizer que as crianças são o futuro da igreja, não é? Elas são, mas são só o futuro? São também o presente. Crianças precisam de salvação. São pecadoras, não são? São. E elas precisam de salvação, precisam ouvir a palavra de Deus. É claro, na linguagem delas, né? Na metodologia que elas possam absorver, mas o conteúdo tem que ser a palavra de Deus. Eu achei fantástico aqui as crianças cantando. Expressaram teologia pura, não foi? Teologia propriamente dita, a doutrina da Trindade, a doutrina de Deus Pai, falando da eternidade de Deus, um dos atributos mais complexos de Deus, mais difíceis de se entender, porque nós não somos eternos, né? Todo mundo aqui é criatura, foi criado, teve um começo. E falar de que Deus é eterno não teve começo nem fim, e as crianças já aprendendo. Fantástico isso. Você deve ensinar seu filho e neto a palavra de Deus, deve dar importância a isso. Eu acho um absurdo quando pais não acordam seus filhos, por exemplo, não para estudar a Bíblia, né? Para aprender a palavra de Deus, deixa eles à vontade. Não, o bichinho, a bichinha, né? E tal. O bichinho e a bichinha, se não aprender a palavra de Deus, vai para o inferno. Aí você dá importância às escolas seculares, de maneira geral, que são importantes, têm o seu lugar. Você acorda para ir para a escola, né? Para fazer a tarefa, para estudar,
Mas quando diz respeito à palavra de Deus, as letras sagradas que podem tornar seu filho, neto, sobrinho, sábio para a salvação pela fé em Cristo, você despreza. Que incoerência. Que incoerência. Sem ouvir a palavra de Deus, não há salvação. Você precisa ouvir a palavra. É por isso que as nossas igrejas têm que centralizar a palavra de Deus. Ela tem que priorizar o ministério da palavra, porque é através da palavra, do aprendizado da palavra de Deus, que há salvação. Mas não apenas isto. Também, uma outra pergunta, né? Desculpa aí, faltou slide, né? Uma outra pergunta, estude a Bíblia, por quê? E aí já foi logo a figura, né? Porque o crescimento espiritual vem pelo conhecimento da palavra. Não apenas o início da vida espiritual, mas o desenvolver esta vida. Pedro compara, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus a uma semente que gera uma vida, como todas as sementes. Mas essa semente da palavra de Deus gera uma vida diferente, uma vida espiritual. E nós somos gerados dessa semente. A semente vai crescendo e ela precisa crescer. O versículo 16 é interessante porque ele começa falando assim: ó, toda escritura é inspirada por Deus. O que Paulo tinha aqui nessa época, se referindo à escritura, eram os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, sendo desenvolvido ainda, né? O último é Apocalipse. Então, ele se refere ao Antigo Testamento e ao que estava sendo produzido até então. Até porque ele considera os seus escritos como palavra de Deus. Mas ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada é formada por duas palavras gregas, que significam literalmente soprada por Deus. É de onde vem a nossa palavra portuguesa, pneu, sopro, né? Então Deus, ao mover os escritores bíblicos, eu estou usando a expressão de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, ele colocou ali na pena dos escritores bíblicos tudo o que Deus queria que nós soubéssemos. Ele soprou, não é que ele foi ali literalmente falando e a pessoa ali como um transe escrevendo, mas ele usou circunstâncias, por exemplo, quando ele queria falar sobre a traição de Judas, ele usou episódios na vida de Davi, quando Davi, por exemplo, foi traído por Aitofel, lembra? O seu conselheiro, e Aitofel então o traiu e tramou contra ele, juntamente com o filho de Davi, Absalão. E aí ele escrevendo ali para falar dessa traição, ele diz, o meu amigo íntimo, que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. E aí Jesus, lá na frente, vai citar, 1000 anos depois, esta profecia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, o meu amigo íntimo, que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar, se referindo à traição de Judas, que era um dos seus discípulos, viveu ali, caminhou com Jesus 3 anos. Tá? Então Deus usou as circunstâncias, usou a personalidade dos escritores bíblicos, mas tudo o que eles estavam escrevendo foi guiado, foi movido por Deus, de maneira que nada foi casual. Então nós temos aqui a palavra de Deus. E ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Desculpa, me empolguei muito nos cânticos e louvei com muita vontade. A voz agora está cobrando, né? Então, toda escritura é inspirada por Deus e ela é desprezível, não é isso? Ela é irrelevante, não é? Ela é desnecessária, é isso? Ela é útil. Ela presta, vale a pena, ela é eficaz, ela é útil. Ela é útil para quê? Para o ensino. Você precisa aprender? Paulo já havia dito a Timóteo que ele precisava saber certas coisas. Tem certas coisas que você, como já falamos, não vai fazer muita diferença se você aprendeu ou não, né?
Você, por exemplo, aprender que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, isso não vai, não vai fazer tanta diferença na sua vida. Mas saber o que essa palavra diz, faz muita diferença. É disso que depende a sua alma. Depende do seu destino eterno. É útil para o ensino. Útil para o ensino. Precisamos aprender. Sobretudo, aprender a palavra de Deus. É útil também para outra coisa, ele vai dizer aí, não vai? Para a repreensão. Pastor, não gosto de ser repreendido por ninguém. Bem, se você não gosta de ser repreendido, então você já vai começar a ser repreendido. Tá? O ponto é que nós precisamos de repreensões. Repreensões. Por quê? Porque nós somos pecadores, simples. Nós somos falhos e falíveis. O único que não falhou, que não falha, é Deus. Agora, isso não significa que você não vai fazer nenhum esforço para fazer o que é certo. Não, é diferente. Espera-se de nós que façamos o melhor para não errar, por amor ao nosso Deus, né? Mas mesmo não querendo errar, iremos errar. E precisamos de repreensões. E a palavra de Deus, ela é mestra nisso. Ela nos repreende. Jesus, nas primeiras instruções para a igreja, antes da igreja ser mesmo fundada, lá em Mateus 18, ele vai dizer o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só e repreende-o. Paulo fala em Gálatas 6:1. Irmãos, vós que sois espirituais, né? Se algum entre vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com espírito de brandura. Né? Tem a maneira certa de se fazer, a hora, o modo, mas é preciso. Repreensão. Muita gente deixa a igreja porque não quer ser repreendido. Erra, e aí o pastor, os diáconos, um outro irmão, como ele, como ela, chega para repreendê-lo, e ela sente toda inflamada, né? Fica toda ofendida, e sai por causa disso. Ora, você precisa. Você está fugindo de algo que é necessário. Repreensão. Educação é o que ele vai dizer aí em seguida, não é? Aliás, antes disso, correção. Corrigir, a ideia de repreender é ser confrontado, né? Corrigir é aquela ideia de você estar saindo do prumo e a pessoa vem e corrige. Pensa então em alguém que quebrou um braço, né? Quebrou o osso do braço e o braço precisa ser corrigido. Precisa ser emendado. Nós somos quebrados e quebráveis. Muitas coisas nos quebram, né? Quebram o nosso humor, quebram nossa alegria, nosso ânimo, nossas emoções, não é? E precisamos que isso seja direcionado através da palavra. É assim que nós desenvolvemos na fé. Ele vai usar uma outra expressão aqui, educação na justiça. O irmão Clinton citou um texto de 2 Coríntios 5,17. Lembram? Irmã Genoveva, todo mundo que se batiza tem que saber esse versículo decorado. Estou brincando, irmã. Mas foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, tudo se fez. Eita, a senhora começou uma nova vida em Cristo. Que Jesus utilizou uma outra expressão em João capítulo 3, versículos 3 e 5, se referindo a novo o quê? Novo nascimento. Certo? Aí todo mundo aqui sabe o que é uma nova criança, né? Uma nova pessoa, uma criança. E a igreja aqui está de parabéns, tem muitas crianças. Minha esposa disse, amor, a gente tem que vir para cá, porque aqui todo mundo tem muitos filhos, né? Já disse tudo, né? Nós estamos esperando um filho, temos orado, está nas mãos do Senhor. Ore conosco também, tá? E o que acontece com uma criança? Ela é toda educada, não é? Sabe se comportar, não é? Sabe a hora de falar, de chorar, de gritar, não sabe? Sabe, não é? Não precisa que ninguém diga nada. É assim? É assim?
Eu não sei por que tem alguns adultos que ficam alarmados quando uma criança chora fora da hora. É criança. É criança. Não pode um adulto estar fazendo, não é? Agindo como se fosse criança. Mas a criancinha ela está sendo educada. Requer tempo, repreensão, correção, instrução, paciência, amor, não é? É. Então a igreja aqui não pode ficar alarmada, tem que agradecer a Deus pelas crianças que choram. Tem criança, né? Estão sendo educadas. Um dia, elas, se educadas, através da palavra de Deus, dessas letras sagradas, elas poderão ser melhores crentes do que todos vocês. Um dia, mas ainda não chegou esse momento. Agora, o que não se pode é um adulto agir como criança, não é? E na vida cristã? É diferente? Claro que não. A pessoa nasceu agora espiritualmente. Nós cantamos aqui, não é? Que éramos mortos, e não pode um morto se levantar, nem fazer nada. Nós cantamos. Você nasceu de novo. A igreja tem que ter paciência com essas pessoas que nasceram de novo. Elas estão sendo educadas na justiça. Mas é a palavra de Deus que vai instruir. Por isso que se precisa aprender a palavra, persistir na palavra, estudá-la, para ser educada e não ser um crente mal educado. O problema é quando a pessoa já tem alguns anos, 5, 10, 30, trocentos anos, virou um Melquisedeque, em termos de tempo na fé, e age como uma criança. Paulo vai repreender os coríntios disso, né? Vocês são meninos na fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, vai falar disso. Olha, pelo tempo que vocês têm de convertidos, vocês já deviam estar aqui ensinando, serem mestres. E eu preciso novamente trazer os mesmos princípios elementares dos oráculos de Deus, de maneira que vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quanto tempo você tem de crente? Será que já não era para você estar em um outro estágio espiritual? E você tem causado problemas, né? Mal educado na fé, mal educado espiritualmente. Aquele que só Deus, é misericórdia, né? Educação na justiça. A vida de justiça, o caminho da justiça, requer educação, instrução. Nós precisamos estudar a palavra de Deus por causa disso. Precisamos estudar a palavra de Deus também, a Bíblia, por quê? Porque o aperfeiçoamento espiritual vem por meio da palavra. Deus quer que você continue a vida toda como o crente que você é hoje. Pastor, mas a gente deve ir a Cristo do jeito que está, Ele nos aceita. Aceita, mas Ele não aceita que você continue a mesma coisa a vida toda. Entende a diferença? Do jeito que você está, você não precisa se consertar, se endireitar para ir até Cristo. Não, eu sei que eu preciso entregar minha vida a Cristo, mas eu preciso resolver isso. Aí só depois eu vou a Cristo. Não, vá como você está. Agora, vá sabendo que Ele vai lhe transformar. E se permitindo isso, entregando sua vida a Ele. Aí Ele vai lhe moldar. Embora Deus nos aceite como nós estamos, Ele não aceite que nós continuemos como estamos a vida toda. Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer semelhantes a Cristo. É esse o padrão que Ele tem para nós. O versículo 17 diz aí, fala da finalidade. Por que que Deus nos deu a sua palavra? Tá? Com todas essas utilidades. Para que serve isso? Imagina que você vai comprar, não é, um objeto lá pela internet, né? Aí você tem, então, um manual de instruções que fala sobre os recursos daquele objeto e fala sobre como você vai usá-lo, para quê, né? Esse objeto serve para isso, para isso, para isso e para isso. E ele serve por quê? Porque ele tem esses recursos. O propósito é isso. Então, Deus nos deu a sua palavra com certos recursos. E esses recursos têm propósito. E quais são esses propósitos? Ele vai dizer, a fim de que qualquer pessoa, não é isso? Não é não? É não. A fim de que quem?
Sabe por que nem todo mundo tem interesse pela palavra? Sabe por que nem todo mundo se dispõe a aprender a palavra? Se submete à palavra? Sabe por que a palavra às vezes parece não ter utilidade para certas pessoas? Porque essas certas pessoas não são de Deus. Jesus falando para os fariseus, ele diz: vocês não dão ouvidos à minha palavra porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha palavra. Qual o efeito que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual o interesse que ela desperta no seu coração? Isso indica em muito se você pertence ou não a Deus. A fim de que o homem de Deus melhore de vida, não é? Que diz a Bíblia aí? A fim de que o homem de Deus seja socialmente aceitável, não é? A fim de que o homem de Deus seja melhor do que a maioria dos demais homens da igreja. E por que a gente às vezes se compara assim, né? Ah, pastor, você está me repreendendo aqui, mas por quê? Eu não sou tão mal assim, né? Você já viu a filha de fulano, cicrano, beltrano? Mas o alvo de Deus é lhe tornar melhor do que fulano, cicrano ou beltrano? É lhe tornar uma pessoa aceitável, amigável? O que Deus quer para a sua vida? O que é? De acordo com o versículo. O que é que Deus quer? Perfeito. Percebe? Aponta para o caráter. Vimos isso hoje de manhã. Ser. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer que você seja um determinado tipo de pessoa. Você não tem direito de escolher ser quem você quer ser. Se você entregou sua vida a Cristo. Entendeu isso? Se você entregou sua vida a Jesus, você não tem autorização para escolher ser um tipo de pessoa. E nem autorização para fazer certas coisas, para decidir agendar a sua vida de um determinado modo. Deus já estabeleceu o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Ele diz, para toda boa obra. Deus estabeleceu certas obras para você. Essas obras são boas, mas você só poderá realizá-las se você se tornar o tipo de gente que Ele quer que você seja. Você é esse tipo de gente? Talvez você não tenha feito a obra de Deus porque você não se tornou ou não tem se disposto a tornar a pessoa que Deus idealizou para você. Você está desqualificado, reprovado, como esses homens aqui que ele descreveu anteriormente. Deus tem uma obra maravilhosa para você e vale a pena. Ele diz, é uma obra boa, é uma obra que vale a pena, obra pela qual vale a pena você viver e morrer, como vimos ontem na carta aos Filipenses. Mas você precisa se dispor, precisa deixar Deus trabalhar na sua vida, corrigir certas imperfeições, aparar certas arestas. Você precisa de certas repreensões. Você precisa ser educado na justiça. E aqui você tem tudo o que precisa para isso. A palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente tem que estudar a palavra. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que estuda a palavra. E, em segundo lugar, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que proclama essa palavra. Aquilo que é bom, a gente não quer só para nós, né? É comum, quando você recebe algo bom, você querer compartilhar. Pensa num remédio. Todo mundo quer ser médico, farmacêutico, né? Você adoeceu de certa coisa, alguém chegou, lhe deu um remédio, aquilo lhe fez bem, e aí você já acha que pode sair receitando todo mundo, né? E isso tem que tomar cuidado. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, aí não precisa ter esse cuidado. Tá? Deus já lhe autorizou a fazer isso. Serviu para você. E serve para qualquer pessoa. Ele fala isso a partir do versículo 4. Como é que você vai fazer isso? Aliás, a partir do capítulo 4. Tá? Mais uma vez, e aqui eu acho que mais uma vez deu problema também. Eu não sei se... Pode ser agora? Agora deu certo. Proclame a palavra, proclame a Bíblia. Por quê? Né?
Porque é dever da igreja, é seu dever. O versículo 1 é um imperativo, né? Ele está, aliás, é um desejo. Ele está dizendo, Paulo está, não é que é um imperativo, ele começa com o imperativo, ele vai trazer o imperativo depois. Mas ele começa, conjuro-te, ele está chamando para um compromisso. Essa expressão foi a mesma que, então, o sumo sacerdote usou para Jesus, quando ele estava sendo interrogado, e Jesus ficava calado. E aí o sumo sacerdote disse, conjuro-te, diz logo, você é o Cristo. E ali Jesus não pôde mais ficar calado. Era um compromisso em que todo judeu piedoso tinha que responder. E Paulo aqui chama Timóteo para esse compromisso. Mas perceba que ele ainda apela para algo mais. Ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele diz, olha, Timóteo, nós estamos na presença de Deus. Deus não se limita a um lugar, Ele está em todos os lugares. Vivemos na presença dele. Eu estou querendo aqui que você assuma esse compromisso. E lembre-se, antes de responder, tá? Que você será julgado por Deus. Quer você esteja vivo ou morto. Ele vai lhe julgar. Quando? Na sua manifestação. E eu estou conjurando você pelo reino que você vai participar. Então tenha isso em mente. Você é um cidadão do reino dos céus. Então haja como tal. E qual é agora o imperativo? Prega a palavra. Prega a palavra. Todos nós somos convocados a proclamar essa palavra de Deus. É dever da igreja. Prega a palavra. Lembra o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. É uma obrigação, não é opcional. Aqui não é algo que se limita a pastores, missionários. Não, todo cristão, todo crente. Vemos isso quando Jesus está prestes a subir. Mateus 28, a partir do versículo 18, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, versículo 20, não é? Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, como? Batizando, vimos aqui, né? Ensinando, batizando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É dever da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus falando para a igreja que seria formada a partir do capítulo 2, aqueles 120 que estavam esperando ali o cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo. Todos nós devemos testemunhar de Cristo. Recebemos o Espírito Santo para isso. É nosso dever. Prega a palavra. E aí ele continua. Insista. Não é para você ser chato e nem você jogar pérolas aos porcos, nem dar o que é santo aos cães, mas insistir aqui aponta para perseverança, para não deixar de acreditar. Às vezes a gente quer que a pessoa se converta ao nosso modo. A gente até diz, fulano está bem pertinho de se converter. Bem, um morto sujo e um morto lavadinho, perfumado, não passa de um morto. Então, para Deus não tem mais fácil nem mais difícil nesse sentido. Deus não precisa de facilidade. A salvação é um milagre operado pelo Espírito Santo. Nosso dever é pregar, não deixar de pregar, continuar pregando. E ele fala, quer seja oportuno, quer não. No sentido de oportuno ou não, não é você estar lá no trabalho e ao invés de trabalhar e pregar o evangelho. Não, você estará roubando o tempo do seu patrão e do seu colega lá de trabalho. Quer seja oportuno, quer não, é no sentido de que quer você esteja triste ou alegre, independentemente das circunstâncias que você vivencie. É nesse sentido. Quer seja fácil ou difícil. No contexto do apóstolo Paulo, eram as perseguições. Então ele está dizendo, não espere para que as perseguições cessem. Pregue a palavra. Nesse contexto aqui, nós já vimos tempos difíceis, né? Não espere que os tempos melhorem. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não.
E aí ele vai falar o que ele havia dito no capítulo 3, versículo de número 16, né? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu acho isso fantástico, né? Porque ao mesmo tempo que tem a ideia da doutrina, o conteúdo, mas tem também o modo, longanimidade, mansidão. Percebe? Ou seja, verdade e amor. Ah, eu vou falar aqui, você vai para o inferno e acabou, se não se converte. Não é assim que se prega, né? Você está condenado aos quintos do inferno. Não é assim que se prega. Falei, pastor, falei a verdade, porque eu sou da verdade. Ou, nécio, longanimidade. Tem que ter doutrina, sim, tem que estudar a palavra, mas tem que ter amor, tem que ter sensibilidade. É nesse sentido. É um dever, tá? Mas não apenas isto. Voltando ao nosso slide, além de ser um dever, a igreja deve então proclamar. Por quê? Por que não está funcionando? Aí, agora foi. Por quê? Porque ainda há tempo. É um dever e ainda há tempo. Ele diz, aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, hoje as pessoas ainda ouvem, não ouvem? Aproveite. Jesus disse, a noite vem, trabalhemos enquanto há dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ainda há tempo, pregue. É tempo porque a pessoa ainda não morreu, é tempo porque você não morreu, você ainda pode proclamar, e é tempo porque vai chegar o momento em que você, mesmo a pessoa não tendo morrido, nem você, mesmo assim você não poderá pregar. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está caminhando para esse tempo, não é? Está caminhando. Sã doutrina fala de uma doutrina sadia. A palavra sã se refere a isso. Em contraste com algo doentio. Então, uma perna sã é uma perna que está saudável. Uma perna doentia é uma perna que está necrosada, está definhando, morrendo. Então, doutrina quer dizer ensino. Tá? Doutrina quer dizer ensino. Então, tem um ensino sadio, um ensino que conduz à vida e um ensino que conduz à morte. Paulo havia falado desse ensino que conduz à morte em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele fala que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a doutrinas e ensinos de demônios. É nesse sentido, certo? Esse é o tipo de ensino que conduz à morte. E esse tipo de ensino tem sido cada vez mais buscado pelas pessoas. As pessoas querem o seu próprio ensino e não o ensino da palavra. Mas ainda você pode pregar. Portanto, pregue a palavra, porque ainda há tempo. Elas chegará um momento que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Que tipo de mestres? Segundo as suas próprias cobiças. Ah, eu quero aprender sobre isso. Então, por exemplo, eu não quero congregar, pastor, porque se eu fizer parte de uma igreja específica, eu vou me obrigar a ouvir o ensino daquela igreja. Então, eu fico em casa e eu mesmo me ensino através do YouTube, eu escolho o que eu quero e pronto, e acabou. Né? Eu sei que o YouTube é uma boa ferramenta que pode ajudar, mas você não deve jamais substituir a igreja aqui presencial por uma igreja virtual. Nós não escolhemos o que queremos aprender, porque seremos conduzidos por nossas cobiças, né? Imagina, você está precisando ser corrigido, repreendido, você não vai querer o ensino que corrige e repreenda. A sua cobiça é sempre um tapinha nas costas, um afago do ego, um consolo sem repreensão. É como alguém que está precisando de uma cirurgia para retirada de uma bala e apenas coloca lá um band-aid, né? Um curativo, um esparadrapo, alguma coisa do tipo. Não vai resolver. E, naturalmente, ela não vai querer ser cortada, tomar injeção, mas precisa. Cercar-se-ão de mestres por suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Você já teve coceira no ouvido? É bom, né? Eita, coisa boa. De vez em quando, cuidado. Tem gente que pega uma caneta, né, uma bique lá, pega o bocal e fica. E aquilo ali pode furar os seus tímpanos. Viu? Cuidado com aquilo. É uma coceirinha legal, né? Viciante. Só provoca mal. Quando menos espera, os tímpanos estarão furados e você surdo. Cuidado com isso.
O ensino ruim é desse jeito. Você nem imagina, você nem percebe e foi arrastado por ele. E farão o quê? Coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábula, o que seria uma fábula? Fábula é uma história imaginária, tá? Uma história imaginária. Por exemplo, as histórias dos deuses gregos. Aquilo ali são fábulas, são mitos. Eles querem isso. A Bíblia não é uma fábula, a Bíblia é a verdade. Então você deve proclamar a palavra, por quê? Porque é o seu dever, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ainda há tempo. E em terceiro lugar, vamos voltar aqui, o esboço, porque ainda há tempo. E em terceiro lugar, por quê? Porque é o ministério da igreja. Ele diz, tu, porém, ao invés de você se entregar às fábulas, você deve fazer o quê? Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio fala de alguém que não está embriagado. É o contrário do ébrio, tá? Se sóbrio, esteja atento. O diabo é muito sutil. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro fala para os crentes agirem de que maneira? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém a que possa tragar, né? Ser sóbrio. Ser sóbrio em todas as coisas. Sobriedade. O que mais? Suporta as aflições. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Ser crente traz aflições, não traz? Traz ou não? E não ser crente traz? Claro, vivemos em um mundo de aflições. A questão não é se você vai ou não passar aflições. A questão é só que tipo de aflições e por causa de quê. Certo? E como você vai passar? O ateu passa certas aflições que o que tem Cristo não passa. E quem tem Cristo passa algumas aflições que quem é ateu não passa. A questão é que tipo de aflição você vai querer passar. Não há como escapar delas. A aflição de ser crente é a aflição de quê? É a perseguição por nome de Cristo. É o sofrimento por querer mudar o seu caráter, né? Por querer deixar os seus pecados. É esse sentido. É a tristeza por não ver quem você ama ainda convertido. Paulo falava disso, tinha uma dor profunda no coração, Romanos capítulo 9, por seus irmãos compatriotas que não tinham Cristo. De maneira que o crente, ele é mais alegre do que qualquer pessoa no mundo porque tem Cristo. E é mais triste do que qualquer outra porque muita gente que ele ama não tem Cristo. Que coisa, né? Mas Cristo nos dá alegria apesar dessas tristezas, né? Ele nos dá alegria suficiente para suportar essas tristezas. E um dia nos enxugará dos olhos toda lágrima. Mas ele diz, suporta as aflições. Faze o trabalho de evangelista. Percebe como todos os verbos estão aqui no imperativo, é um mandamento. Faze o trabalho de evangelista. É o seu trabalho, cumpre cabalmente o teu ministério. A igreja não pode deixar o ministério pela metade. Não pode fazer de qualquer jeito. Nós, como igreja, como servos de Cristo, não temos direito de servir a Cristo de qualquer jeito. Eu já dei aqui a minha cota de contribuição para o reino. Não existe isso. Deus não quer que você faça o trabalho dele assim, com meia boca, né? Mais ou menos, pela metade, de maneira medíocre. Não. Ele quer que você o faça com excelência. É o seu ministério. É ministério da igreja. Proclamar a palavra. E ela tem que procurar fazer isso com esmero, com excelência, da melhor maneira. É por isso que ela tem que investir, não é? Investir tempo, recursos, energia, habilidades. É por isso que quem prega a palavra aqui de maneira pública tem que estudar, tem que se preparar isso continuamente. E você, como crente que está pregando também por aí, tem que fazer o mesmo. Você se alimenta em casa, no seu devocional, se alimenta na igreja, né? Procura aprender. Pastor, eu queria até pregar, mas eu não sei. Vou lhe dar algumas dicas. Em primeiro lugar, você traz logo uma caneta para a igreja. Enquanto está ouvindo a pregação,
Aí você vai anotando. Que tal? Aí você pega e chama o seu vizinho, parente, e diz, eu quero compartilhar contigo o que eu aprendi lá na igreja. Rapidinho aqui, aí você vai ler para a pessoa. Aí você está pregando. A não ser que o pastor Diego não permita os irmãos pregarem a mensagem que ele pregar aqui. O senhor permite? Amém. Essa daqui você pode pregar para quem quiser, se você achar que deve. Tá? É isso. Cumpra cabalmente o seu ministério. O que você pode fazer para anunciar melhor a palavra de Deus? Peça ajuda. Pergunte ao pastor Diego, aos demais irmãos mais maduros na fé. Né? Nós temos vários irmãos que podem lhe orientar também. Faça isso. É o ministério da igreja. Meus queridos, caminhando para o fim, nós temos algumas aplicações. Tá? A primeira delas, então, é que precisamos aprender a permanecer na palavra. Paulo fala isso para Timóteo. Você permanece naquilo que aprendeste. A igreja não precisa mudar. Pastor, a Bíblia está desatualizada. Né? Já viu gente falando isso? Precisamos atualizar. Deus lhe deu tudo o que você precisa, meu querido. Não tem nada mais que você precisa. A palavra de Deus é perfeita porque é a palavra dele. O salmista fala no Salmo 119, para sempre estar firmada a tua palavra no céu. Ele fala ainda no mesmo salmo, eles tenham visto que toda perfeição tem seu limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Ali por volta do versículo 98, até o versículo 100, 101, ele vai dizer, então, que a palavra de Deus lhe faz mais sábio que os seus mestres, lhe faz mais sábio do que os idosos, faz mais sábio do que qualquer um, os mais sábios que tem. É isso que a palavra de Deus faz. Permaneça na palavra, que essa igreja permaneça na palavra, que não troque o ministério da palavra por nada, que não deixe de anunciar a palavra. Além disso, a fé está intimamente relacionada ao aprendizado da palavra. Nós já falamos muito sobre esse ponto, muito. Quer crescer na fé? Imagina só, você diz, lembra lá do pedido dos discípulos, quando Jesus falou sobre perdão, e ali eles confundem fé com obediência. Jesus vai usar uma parábola para falar que a questão do perdão não tem nada a ver com fé, tem a ver com obediência. É uma outra pregação, mas você quer aumentar a fé, como os discípulos queriam, não é? Eles falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. E foram repreendidos em algum momento, por não terem fé. O que é uma pessoa de grande fé? Imagina por um instante. E aí lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Fé bíblica é conteúdo, é substância, coisas e fatos, embora você não veja, ainda que espere. Mas são coisas e são fatos. Fé bíblica é conteúdo. E já vimos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que é uma pessoa de grande fé? É uma pessoa que tem ouvido, estudado bastante da palavra e confiado. Então, quer aumentar a sua fé? Aprenda mais da palavra. E confie no que você está aprendendo. Sua fé irá aumentar. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Além disso, a Bíblia inteira é a palavra final a autoridade final sobre a nossa vida. Ele diz toda a Escritura. É por isso que eu tenho o costume, eu estava falando com alguns irmãos, de ler a Bíblia toda, todo ano. E aconselho isso a todo crente. Ainda que nós tenhamos alguns textos, livros, né, mais queridinhos, por exemplo, o meu preferido é Provérbios. Né? Todo dia eu abro lá o horóscopo dos crentes. Então, tem normalmente 31 dias no mês, Provérbios tem 31 capítulos. O irmão perguntou, que dia é hoje tal? Eu digo, 27. Eu sei porque eu li o Provérbios 27. Então, amanhã é 28, eu vou ler Provérbios 28. Agora, isso é o meu horóscopo, por assim dizer. Tá? Eu não deixo a minha leitura ali, devocional. Horóscopo, né, salva as devidas proporções. Horóscopo no sentido de que quando a pessoa quer ser guiado pelas estrelas, vai dizer, que dia é hoje? O que é que os astros dizem? A gente não crê nisso, isso é fatalismo. A gente crê no que a palavra de Deus diz, o que Deus diz, está aqui. Tá? Mas é uma maneira de dizer o seguinte, eu estou acompanhando ali, né, todo mês eu leio o livro de Provérbios, mas eu não deixo a minha leitura anual, porque Deus não quer que você estude só um livro. Se fosse, ele teria lhe dado só um livro da Bíblia. Ele deu quantos? 66.
Ele quer que você leia todos os livros, toda a palavra de Deus. E é por isso que é interessante, né, a gente ter pregações expositivas seriadas, né? Deus quer que você ouça tudo, tá? Além disso, caminhando aqui rapidamente, as crianças já estão voltando, né? Não tem nada de rápido aqui, mas tudo o que precisamos para ser a pessoa que Deus deseja está na Bíblia. Também enfatizamos muito isso, tá? Pastor, mas eu preciso de um profissional. Isso aí, você tem a palavra de Deus, meu querido. Está aqui, ó. Aprenda a manejá-la. Você está insatisfeito com a sua vida? Quer mudar? Está aqui. Tem tudo o que você precisa. Quinto, a tarefa suprema da igreja é a proclamação da palavra de Deus. Ela pode fazer o que for. Encher aqui, a ponto de não caber mais ninguém, quebrar tudo. Todas as pessoas do bairro, da cidade virem, do estado, do país, do mundo, mas virem sem ouvir a palavra. Ela nadou e morreu na praia. Ela precisa focar a sua tarefa de pregação da palavra. E eu diria mais, todas as atividades que ela fizer devem ser norteadas pela palavra de Deus, e não apenas norteadas, mas ter como alvo a proclamação da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Pastor, queríamos criar o Ministério X. A pergunta é, o que isso tem a ver com a palavra, com a proclamação da palavra? Entende? Não quer dizer que todo ministério tem que ser um culto formal, como a gente está fazendo aqui. Mas tem que ter o alvo de levar as pessoas a conhecerem a palavra. E tem que ser norteados pela palavra. Inclusive, o que nós fazemos fora. A vida do crente não é só aqui. É 24 horas, 7 dias por semana. A pergunta é, o que você está fazendo? Está norteado pela palavra? Pastor, assim, eu estou num trabalho que, assim, eu sei que a Bíblia diz que é errado, mas é trabalho. O senhor sabe que eu preciso ganhar o pão de cada dia, né? Bem, não precisa nem dizer o que eu sei, o que eu acho. A questão é, o que a palavra diz a respeito disso? Quando os efésios se convertem, em Atos capítulo 18 e 19, principalmente o 19, diz que eles vêm proclamando os seus pecados lá diante de Paulo, e trazendo consigo os seus livros de magia, e queimando-os, e totalizando uma grande soma de dinheiro. E os ourives da cidade ficam, sabe, desesperados porque estavam perdendo o seu ofício. Deus quer ser Senhor do nosso bolso, do nosso trabalho e de tudo. E a Bíblia nos fala sobre isso. E por último, aliás, tem mais duas. Não temos autorização para mudar a pregação da palavra de Deus a fim de torná-la mais atraente. Precisamos contextualizar a palavra de Deus. Você não tem autorização disso. Se Deus quisesse, Ele teria feito. Certo? Não temos. Pastor, mas o senhor sabe que naquela época era diferente, hoje em dia e tal, né? Isso. Não, a questão não é o que eu sei, o que eu deixo de saber, é o que Deus diz. E é o que Deus sabe. Não temos autorização. E em último lugar, nosso sucesso não depende de resultados, mas da nossa fidelidade à palavra. Ah, pastor, temos tanto tempo e ninguém se converte na igreja, não está na hora do senhor mudar a pregação? E o pastor pregando a Bíblia. Bem, a questão não é se está ou não se convertendo gente. A questão é se a pregação está sendo feita de acordo com a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada fielmente? Amém. Pode não se converter ninguém. Paulo fala, chegará o tempo em que não darão ouvidos à palavra, mas você deve permanecer nela, independentemente dos resultados. Seja fiel, permanece, que a doutrina seja sadia, tenha perseverança, longanimidade. Nosso trabalho não está relacionado a resultados, no sentido de, nosso sucesso, aliás, não está condicionado a resultados. Nosso sucesso, uma igreja bem-sucedida, diz respeito à sua fidelidade à proclamação da palavra de Deus. Os resultados são com o Senhor. Pastor, o que é que eu faço?
Eu tenho tentado vencer esse problema, esse hábito, esse pecado na minha vida e não tenho conseguido. A questão é, você tem sido fiel à palavra? Se tem sido fiel, Deus vai lhe dar vitória, vai lhe dar poder. Que Deus nos ajude, meus queridos, a que sejamos fiéis no ministério da palavra. Que essa igreja seja bem sucedida no ministério da palavra. Acho que eu vou esticar mais um pouco aí, porque está começando a chover, né? Ninguém vai sair mesmo. Então, estou brincando. Estou brincando. Que ela seja bem sucedida, tá? Até a volta de Cristo. Até a manifestação de Cristo, como Paulo fala aqui, o qual há de julgar cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos por essa igreja. Ela é uma infante em Cristo, Pai, apenas 17 anos de organizada. O Senhor já tem feito, apesar do tempo, muitas coisas aqui. Somos-te gratos pelas várias vidas alcançadas e transformadas pelo Teu Evangelho. Somos-te gratos pelas pessoas que desceram hoje aqui as águas do batismo. Somos-te gratos por cada irmão que tem se doado no ministério da palavra nessa igreja. E pedimos que o Senhor continue a tua obra. Que esses irmãos não se cansem, mas que perseverem com longanimidade e doutrina. E assim o teu nome seja engrandecido. Que ela seja bem sucedida no ministério da tua palavra, para a tua honra e a tua glória. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém.